Marcos, capítulo 7, versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Nota para o versículo 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. Versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem o mal. Pai, nós apresentamos a Tua palavra aberta, clamamos para que o Senhor venha estar, Pai, inserindo as sementes, Pai, da vida em nossos corações. Nós queremos, Pai, ter a revelação da Tua palavra para contemplarmos mais da beleza do Teu Filho. Nós pedimos, Pai, em Teu nome, para que nós possamos ser habilitados, Pai, pelo Espírito e termos esse privilégio. É o que nós Te pedimos, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, nós já estamos findando esse ano e nós vimos muitas coisas, estudamos e meditamos juntos muitas coisas esse ano, só que, devido ao tempo, não vamos fazer sequência de nada, mas eu queria, daqui para o final do ano, que nós estivéssemos meditando novamente sobre o coração. Por que disso? Porque eu tenho acompanhado algumas assembleias que têm meditado por muitos anos juntos, 40, 50, 60 anos juntos, e eles notaram que o principal problema que está acontecendo nas assembleias é que os irmãos não têm conseguido frutificar as sementes da palavra em seus corações. Elas têm sido lançadas nos corações, muitos têm ouvido a palavra, muitos têm até lido, mas essas sementes têm morrido, como nós vimos no estudo sobre a parábola do semeador. Então, antes de nós darmos início, hoje nós vamos fazer uma meditação em alguns versículos, não vamos estudar nada a fundo. Vou ler uma frase, um pequeno artigo de um irmão chamado Jonathan Edwards. Para quem não conhece esse irmão, pesquisem sobre ele, já citamos muito sobre ele. Ele viveu no século XVIII, ali nos Estados Unidos. Ele foi o maior filósofo e teólogo dos Estados Unidos. Tem até uma estátua sobre ele nos Estados Unidos. Ele foi responsável pelo grande despertamento que aconteceu no século XVIII. E ele foi um dos precursores de estudos sobre os grandes avivamentos que aconteceram no mundo. E ele foi o primeiro a notar que, nos grandes avivamentos, a primeira coisa que acontece é um despertar nas pessoas em devoção pela palavra. Elas têm um anseio
uma afeição pela palavra. A palavra vira a centralidade da vida delas. Então, esse irmão ele é muito importante, ele é um pilar central na igreja, e por isso que a gente deve dar ouvidos a ele. Pesquise mais sobre a vida dele. Fiquem atentos. Ouso dizer que ninguém jamais foi transformado, seja por doutrina, por ouvir a palavra, ou pela pregação e ensino de outros. Então ele está falando que até agora, nunca, ninguém foi transformado por essas práticas que nós fazemos toda semana, há muitos anos. Agora ele vai dizer o que acontece nessas práticas que não nos transformam. Vou ler novamente. Ouso dizer que ninguém jamais foi transformado, seja por doutrina, por ouvir a palavra ou pela pregação e ensino de outros, sem que as suas afeições tenham sido comovidas por essas coisas. Ninguém busca sua salvação. Ninguém clama por sabedoria. Ninguém luta com Deus. Ninguém se ajoelha em oração, tampouco foge do pecado, se seu coração permanece inalterado. Resumindo, jamais se realizou nada significativo pelas coisas da religião sem um coração profundamente afetado por tais coisas. Esse foi o artigo do Jonathan Edwards. E ele diz algo mais impactante, que é, quem não tem essas afeições ele está dizendo, esse coração inclinado para a palavra, esse coração inclinado para os negócios de Deus, para a casa de Deus, para os irmãos, quem não tem essa vontade, que é uma vontade, essa afeição é uma vontade intensa, por aquilo, quem não tem isso em seu coração, deve pegar sua Bíblia e jogar no lixo. Essas são palavras dele. Porque vai ser inútil, como nós estudamos a parábola do semeador. A semente que caiu no primeiro solo, que estavam à deriva do caminho, as sementes que foram jogadas onde todo mundo passa, o que aconteceu com elas? Elas foram esmagadas, morreram. E nós vimos que essa semente, o símbolo dela é a palavra de Deus, que está sendo postas em nossos corações. Então, tudo que nós estamos fazendo há muitos anos tem sido jogado no lixo se não tem sido o nosso coração alterado, transformado. Nós acabamos de ler aqui, em Marcos 7, que de tudo que existe no mundo, de tudo que pode nos tocar, de tudo que nós podemos ouvir, ver, de tudo que adentra em nós, de fora para dentro, não é capaz de nos contaminar. Mas o que procede, o que flui, o que sai de nossos corações é o que nos contamina. Então, o que significa isso? Nós vimos hoje, com Israel, que o dinheiro é capaz de nos desviar, de nos tirar da atenção, de nos levar para outros caminhos, que vai nos levar à perdição, como Timóteo vai dizer. Os que querem ficar ricos caminham para a perdição, como Timóteo vai dizer. Só que nós sabemos que, ligado com tudo que nós estamos falando, o que faz nós realmente perdermos as nossas almas, as nossas vidas ou o nosso tempo? É aonde está o nosso coração. Então, em vez de nós olharmos para o periférico, de drogas, bebidas, mulheres, dinheiro, trabalho, ou qualquer uma dessas questões que são mais senso comum, Jesus está falando, olhe para o centro, da onde todas essas coisas fluem. A prostituição está fluindo daí, o furto, o adultério está fluindo daí, os seus desejos pecaminosos estão fluindo daí, do coração. Então, em vez de você ficar tentando caçar essas borboletas com uma rede, vai no centro, da onde todas estão vindo. Destrua esse centro, que é o coração. Então, isso, para nós, é algo
que tem que ter a nossa atenção. Por quê? Porque nós estamos no clímax, no auge da história cristã. Ou o Senhor Jesus vai voltar, ou vai acontecer um avivamento, um novo despertamento. Uma das duas coisas vai acontecer. Não tem saída. Tudo já que era para acontecer, já aconteceu. Tudo que foi prometido já se cumpriu. Não tem mais o que acontecer. E nós estamos na era mais fria, nós estamos na era mais de corações endurecidos, corações sem amor, corações sem vida. Os olhos das pessoas não refletem amor nem vida, mesmo que seja terreno. Não tem. Os pais e os filhos já não têm amor um pelo outro há muito tempo. Isso já aconteceu. Já se esfriou completamente tudo. Olha para você ver o jeito que está a nossa sociedade. Olha para você ver o jeito que está o trânsito. Quando nós vamos em alguma conveniência, olha o jeito que nós somos tratados. É muito seco, é muito sem vida, muito sem amor. Então, tudo isso já aconteceu. Então, o que está faltando? A decisão do nosso Senhor para a nossa vida. O que vai acontecer? Então, o que nos interessa é você tem tido realmente em sua mente essa consciência de que o seu coração ele está totalmente inclinado para o Senhor? Você tem tido essa consciência de que tudo o que o seu coração tem pulsado, desejado, a afeição do seu coração é por Ele? O que você deseja durante a semana? O que você tem buscado, orado, clamado? Quais têm sido as suas preocupações? Giram em torno disso? Ou não? Elas giram em torno de outras coisas. É interessante que, quando nós vamos buscar sobre o amor descrito na palavra de Deus, é algo assustador, porque Jesus, como nós já vimos em alguns estudos juntos, ele é muito, o senso de humor dele é muito apurado, né? Porque ele gosta de trazer um paradoxo que a gente fica quebrando a cabeça pela eternidade toda. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Ele diz que nós temos que amar ao próximo. Ele diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Prestem atenção. Ele diz que o amor pelo próximo é o centro da nossa vida. É o novo mandamento que resume todos os outros mandamentos. O amor pelo próximo. Só que imediatamente ele diz que, aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, este não pode me seguir. Olhem para vocês verem. Tanto que é algo complicado. Como que vamos entender isso? Como que a gente vai montar esse quebra-cabeça e trazer esse alinhamento, essa harmonia? Já que imediatamente ele diz, ame e honre seus pais. Aí ele está falando, se você ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não pode me seguir. Você não tem como me seguir. Como que nós conseguimos juntar essas peças? Ele está falando a mesma coisa que ele diz desde a eternidade. Lembram? Quando ele encontra Abraão em Ur dos Caldeus, em Gênesis 11, ele diz, Abraão, sai da sua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sempre, a primeira coisa que Deus age é nas nossas afeições terrenas. É nos nossos desejos, nos nossos afetos terrenos, como nós já vimos muitas vezes. Só que, o que ele está dizendo? Que as pessoas que estão aos nossos redores, nossos pais, nossas mães, ou as pessoas que nós temos como centro da nossa vida, nossos filhos, eles estão também corrompidos. Porque todos aqueles que têm um coração estão corrompidos. Porque o coração é enganoso. O coração, ele é do mal. Por isso que em Ezequiel, como nós já vimos, 36, 25, ele vai dizer que o Senhor ia trocar os nossos corações de pedra por um coração de carne. E dentro desse coração, ele ia pôr a eternidade. O nosso Senhor não pode habitar em um coração que ele está corrompido. Não tem como. Por isso que ele vai purificar a fonte desse coração que está emanando o pecado e colocar uma fonte que emana vida.
Então, o que ele está dizendo quando ele diz: não amei, se você ama os seus pais mais do que a mim mesmo, você não pode seguir? Ele está dizendo que todos esses afetos terrenos que nós temos, se eles forem centralidade em nossas vidas, nós vamos estar nos perdendo. Se nós temos ele como centro da nossa vida, o que nós vamos ter a capacidade de fazer é amar o nosso próximo e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque ele é o amor. E o amor, ele não é uma emoção ou um sentimento. O amor é um caráter. Ele é inserido em nossas vidas, que a única coisa que nós conseguimos fazer é olhar para o próximo, que não é de alguém que nós temos afeto ou que nós temos interesse, mas de nós nos colocarmos no lugar dele, que nós deixamos as nossas prioridades de lado e colocamos a dele acima da nossa e das pessoas que a gente dizemos que importa. Isso é o amor, é um caráter, é uma fidelidade que é acima de si mesmo. Olha o que Jesus fez. Tenhais em vós a mesma mente que houve Cristo Jesus, que ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Olha para você ver, ele deixou suas prioridades de lado, ele deixou o que era envolto dele, o que era o centro dele, e colocou nós como a prioridade dele. Lembra de João 10? De tudo que o Senhor tem me dado, as minhas ovelhas é maior do que tudo. É tão óbvio isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele entregou o seu filho. É tão óbvio isso, sobre o que é o amor, o que é o verdadeiro amor, Deus é amor, a única definição de amor verdadeiro que existe é a vida dele, é que ele deixou tudo e preferiu morrer por nós de uma forma humilhante. Isso é a definição de amor. Então, olha para você ver. Quando a gente vê Lucas 24, fica mais fácil entender isso. Porque ele diz, eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive nu, me deste de vestir. Aí os discípulos, obviamente, ficou preocupado e falou, quando que nós fizemos isso? E ele diz, todas as vezes que fizeres isso para algum dos pequeninos, na verdade vocês estão fazendo por mim. Então, olhem para vocês verem o quão lindo é essa questão da afeição. E quando nós podemos acessar isso? Quando os nossos corações forem transformados. Por isso que o nosso coração é o mais importante de tudo. Isso é algo que a gente tem que ser incisivo. Temos que termos a responsabilidade agora e olharmos realmente para as nossas vidas, examinem-se e tragam uma resposta para si de, eu acredito realmente na ressurreição de Cristo. Você acredita realmente na ressurreição de Cristo? Por que a ressurreição? Por que desse evento? De tantos eventos da vida de Cristo que nós já meditamos, por que a ressurreição? Porque se Jesus falou o que falou, se isso aqui é uma verdade, que até hoje, 2000 anos de história, ninguém nunca conseguiu contradizer o que está escrito aqui, ninguém nunca conseguiu anular ou destruir isso aqui, tudo que está aqui foi estudado, meditado, analisado pelos maiores estudiosos que já pisaram nessa terra, e ninguém nunca conseguiu invalidar o que está escrito aqui. Então, se isso aqui realmente é uma verdade, se o que Jesus fez, falou, realmente é uma verdade, e ele ressuscitou, então nós temos um grande problema aí. Porque a vida eterna existe. Porque o que ele fez por nós realmente é uma verdade. Então, se isso realmente aconteceu, existe uma maneira de nós estarmos vivendo. E se existe uma maneira de nós estarmos vivendo, uma régua, nós estamos alinhados com ela. Nós estamos sendo condizentes com essa caminhada que ele propôs. Se nós não estamos condizentes com ela, qual que é o nosso destino? Agora, se nós estamos condizentes com ela, qual realmente será a nossa experiência nesse caminho? Olha para você ver. Vamos em Mateus capítulo 7. No versículo 13. Um versículo que todo mundo conhece. Entrai
pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, olha para você ver o que está sendo falado aqui. Obrigado. Olha para você ver o que está sendo falado aqui. Olha essa introdução que a gente fez, de algo que vocês já sabem, não é novidade para ninguém, mas nós dissemos que, o Senhor, de tudo que existe no mundo, quando Ele olha para nós, o que Ele está fazendo? Quando Ele passa o seu olhar pelo mundo, o que Ele está fazendo? Uma coisa só, Ele não liga para as suas ações, Ele não liga. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Que as nossas ações, nossas obras, sendo boas, ela é considerada o quê? Trapos de imundícias. Ele não liga para nada do que nós estamos fazendo. Ele só liga para uma coisa, para os nossos corações. Para os nossos corações. O que Ele vai dizer? Busquem, me busquem de todo o seu coração. Integral tem que ser a busca. Por que Ele está dizendo isso? Porque de fora você já está corrompido, já está depravado, o mundo já é do maligno. Então ninguém está esperando coisa boa. Tudo que vai sair de você é ruim. Então o que Ele está procurando? Aqueles de coração bom. Lembra da parábola do semeador? 4 solos, 3 ruins. Solo à beira do caminho, pisoteados as sementes. Segundo solo, o solo rochoso. Caiu a semente no solo rochoso, a palavra não conseguiu criar raízes. Ela foi sufocada. Terceiro solo, caiu em meio aos espinhos. Cresceu, foi sufocado pelos espinhos e a palavra morreu. Quarto solo, aquele que é um coração bom, justo e reto. Olha para você ver, Ele está buscando aqueles que têm um coração bom. Não importa o que você faz, de bom ou ruim. Ele está em busca do seu coração. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mesmo fazendo muita besteira. Porque o que importa é o que está saindo do seu coração. Nós já vimos isso. Mas prestem atenção. Então ele está olhando e buscando o quê? Lembra, só não perca de vista. Nós acabamos de ler, olha o título aí que foi dado pelo tradutor. As duas estradas. Nós vimos em Mateus 6 que o nosso Senhor Jesus vai falar, tenhais olhos simples. Que nós vimos que esse simples é ao contrário de duplo. É igual sanduíche simples e sanduíche duplo. Acho que é a única analogia fácil de entender. O simples é uma carne e o duplo é 2 carnes. Então, a palavra simples ali no original, o sentido dela é de uma visão. Tenhais olhos simples, uma visão. Aí em seguida ele vai fazer a analogia dos 2 senhores. Aquele que adora, que serve a um senhor, mas também está servindo a outro, ou aborrece um, ou honra o outro. Então ele vai falar, não tem como adorar a 2 senhores. Ou você adora e serve ao Senhor, ou você vai servir às riquezas. E agora ele está falando, um capítulo depois, 2 estradas. Lembra de Mateus 6, qual que é a pergunta que ele faz? Aonde está o seu coração? Aonde? Em qual Senhor está o seu coração? Em qual visão está o seu coração? Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa meu coração está ansiando. Então, aqui está falando que existe 2 estradas. Uma, o caminho espaçoso, a porta é larga e muitos entram. E a segunda, a porta é estreita e o caminho é apertado. E olha o final, poucos são os que acertam ela. Poucos são os que acertam ela. Agora, vamos para Lucas 13, é sobre a mesma narrativa, só que na visão de Lucas, complementando isso. Olha aí, Lucas 13, é o mesmo versículo, 24. Olha o versículo 23. Alguém pergunta para ele, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu,
esforçai-vos. É o mesmo versículo que a gente acabou de ler. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, olha para você ver. Em Mateus, ele descreve que existe duas portas. E agora, aqui em Lucas, ele vai falar, ó, nessas duas portas, para entrar na estreita, você tem que se esforçar. Esforçai-vos. Vocês lembram daquela fala que muitos não conseguem interpretar? Que Jesus fala assim, ó, o reino dos céus é tomado à força. Vocês lembram disso? Mas vocês lembram que, quando perguntam para ele, cadê esse reino dos céus? Ele diz, ó, esse reino dos céus não é físico, nem o geográfico. O reino dos céus está dentro de vós. O que ele está falando? Que o nosso coração é a habitação do reino dos céus. Igual o nosso coração é a habitação de quem? Do rei. Aonde está o rei, está o reino. Então, o que ele está falando? Que o reino do céu, que é os nossos corações, tem que ser tomado à força. O nosso coração tem que ser tomado à força. Lembra da caminhada para o deserto? O povo liberto em Êxodo. Eles caminharam 40 anos em direção a qual terra? De Canaã. A terra já não foi dada a eles? Sim, só que a terra estava com inimigos. E o que aconteceria? A terra tinha que ser tomada. Só que quem estaria junto com eles tomando essa terra? Deus. Quem que vai estar junto conosco tomando essa terra? Que é os nossos corações? Deus. A carne peleja contra o espírito e o espírito peleja contra a carne. Essa luta que nós vamos ter, vai ter Deus junto conosco. Para agora nós sermos dominados totalmente por Ele. Esse domínio próprio, que não vem de um autodomínio, mas sim um auto com L. Então olha para você ver. Aqui, ele usa uma palavra muito interessante, que nós acabamos de ler. Esforçai-vos. Sabe onde aparece essa palavra? Quem estuda o livro de Hebreus vai achar engraçado. Ela aparece em Hebreus. É porque a gente não sabe quem é o escritor do livro de Hebreus, e muitos acham que é Lucas, porque as palavras que ele utiliza do grego é o mesmo vocabulário que ele utiliza no livro de Lucas e de Atos. Só que essa palavra, ele utiliza no livro de Hebreus, mas Paulo utiliza essa mesma palavra numa analogia que ele faz. Olha para você ver, vamos ver lá juntos. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos rápido por causa do nosso tempo. Hoje nós vamos só ver alguns versículos e depois nós vamos nos aprofundando. Mas isso aqui também nós já vimos muitas vezes. Olha aí o versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe qual que é a palavra esforçai-vos aí? Atleta. É a mesma palavra. Agonizomai. A palavra esforçai-vos, a palavra atleta, a palavra treinar diligentemente, é a mesma palavra que está aparecendo aí em atleta. Olha para você ver que interessante. Por quê que essa analogia que ele está fazendo? Aqui o apóstolo Paulo está usando uma analogia de um atleta que está em uma corrida para buscar ter o pódio e receber uma coroa naquela época que era de folhas. E essa coroa, o que ia acontecer com ela? Ela ia ser apodrecida, ela ia ser decomposta, ela ia ser corruptível, ela não vale nada. Olha o que ele está dizendo, que todo atleta em tudo se domina. O sentido aqui é que todo atleta aqui, ele treina em alta performance. Para quê? Para alcançar, olha o texto, uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ele está comparando a caminhada do cristão como a busca de um atleta pela coroa. Só que em vez de nós ganharmos uma coroa corruptível, uma coroa sem valor, nós ganhamos a coroa da vida.
Vocês lembram da porta estreita? Que se nós esforçarmos e entrarmos por ela, qual que é o nosso ganho? A vida. A vida. Igual Mateus vai estar dizendo. Então, olha para você ver. A coroa corruptível que eles ganham, o cristão se esforçando e se dedicando igual um atleta para alcançar essa coroa, ele consegue essa coroa eterna. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha o que ele está dizendo. Ele não está buscando as coisas terrenas, materiais, como Salomão vai dizer, que ele está correndo atrás do vento e buscando nesse mundo essa vaidade, essa ilusão, que é sem valor nenhum. Ele não está buscando algo, ele está correndo nesse mundo sem buscar algo. Ele está buscando uma coisa, e é conhecer mais de Cristo, e é adentrar nessa vida, no Espírito de Cristo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você viu que ele está voltando para aquela luta que nós tínhamos comentado? De tomar os nossos corações? Você viu que o esforço que ele está tendo, na verdade, é contra si mesmo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha essa palavra desqualificado, ela é a mesma de indigno. Igual a palavra digno, é a mesma de qualificado. Então, aqui está falando que, mesmo que ele tenha pregado, feito obras, ele é desqualificado se ele não tiver esse esforço tremendo, esse esforço intenso. Para quê? Primeiro, calar a sua carne, tomar o seu coração, e depois que ele toma esse coração, ele faz o quê? Lembra de Provérbios 4, 23, que nós já vimos? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí em Provérbios, se eu não me engano é o capítulo 23, no versículo 26, fala o quê? Filho meu, dá-me o teu coração. Olha o que está falando. Depois que você consegue lutar, se esforçou e tomou esse reino, tomou esse coração, o que eu vou fazer com essa carne podre? O que eu vou fazer? Entrega para Deus. E o que ele vai fazer? Te dá um coração vivo, um coração inclinado para Ele. Lembra de Romanos 8? Os que se inclinam para a carne são carnais, os que se inclinam para as coisas do Espírito são espirituais. Lembra da conversa de João 3 de Nicodemos com Jesus? Você não está compreendendo nem as coisas terrenas, como que eu vou falar das celestiais com você? E é exatamente o que está acontecendo com a igreja. Coisas celestiais sendo faladas para pessoas que estão se inclinando para coisas terrenas. Isso aconteceu com Paulo. Olha para você ver. Olha, vamos ver agora sobre isso, de pessoas que estão se inclinando para coisas terrenas, em meio a coisas espirituais como essas. Olha para você ver, o próprio Jesus aconteceu com ele. Vamos na escadinha. Primeiro vamos de Jesus, João 5. Pessoas, nós não estamos saindo do assunto. Nós estamos falando de quê? Pessoas que não têm seu coração inclinado para este caminho, para esta porta, para esse esforço, para essa corrida. Pessoas que não estão se esmurrando para tomar o seu coração e entregar para Deus. João 5,35. Jesus, depois de tudo que ele fez e falou, ele fala assim, ele está falando sobre João Batista aqui. Ele era, João Batista, a lâmpada que ardia e alumiava. Nós lemos, já vimos e estudamos sobre a vida de João Batista. Ele é aquele que endireitaria as veredas para Jesus estar vindo no caminho. Nós vimos que ele era 6 meses mais velho que Jesus. Então ele veio primeiro, sendo o precursor da vida de Cristo. Então ele está falando, João Batista era uma lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a luz. Lembra do segundo solo? Lembra do segundo solo de Lucas 9? Que o solo rochoso, na explicação de Jesus, são aqueles que recebem a palavra com alegria, de uma forma emocional. Eles ficam até felizes em adorar, em ouvir a palavra, só que de uma forma emocional. E qual que é o resultado disso? Ela sufoca
ela sufoca e morre por pouco tempo. Essa alegria é passageira, pouco tempo de duração. Esse queimar e essa luz que João Batista trouxe foi ineficaz, porque ela teve pouco tempo de duração na vida deles. E isso aconteceu exatamente com Jesus. Olha para você ver. Gálatas 3. Versículo 1. Aqui é triste. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele foi o maior embaixador de Cristo aqui na terra. Não teve ninguém acima do apóstolo Paulo. Ele foi o servo dos servos de Cristo. O trabalho e a vida do apóstolo Paulo é algo excepcional de ser analisado. Nós já vimos algumas coisas. Só que o apóstolo Paulo tinha sua principal característica em algo que nós acabamos de falar no início, que era o seu amor. O seu amor. Ele amava tanto aqueles que ele estava ministrando, ensinando, que em sua oração de Romanos 9, ele fala o quê? Que a dor que ele estava tendo pelos judeus que não estavam aceitando a Cristo era tão grande que, se possível fosse, Deus, risca o meu nome do livro da vida, me considere como maldito, mas coloque eles no meu lugar. Olha para você ver o amor de Paulo por eles. Então, quando você lê qualquer exortação do apóstolo Paulo, leia ela sentindo o gosto das lágrimas dele. É muito claro isso aqui, olha aqui. Esse ó é um ó penoso, é um ó triste. Ó Gálatas insensatos ou tolos. Quem vos fascinou? Essa palavra fascinou, ela é muito forte, porque o sentido dela é enfeitiçou. O sentido dela é alguém manipulou de uma forma tão grande que parece que jogaram um feitiço em vós. Pesquisem depois dessa palavra. Quem vos fascinou a vós outros? Meus irmãos, isso é o capítulo 3. É o capítulo 3 de Gálatas. O que aconteceu no capítulo 1 e 2? O apóstolo Paulo expôs sobre a pessoa e obra de Cristo para eles. E eles ficaram fascinados pela pessoa e obra de Cristo. Eles entregaram as suas vidas para Cristo. E eles queriam mais de Cristo. Mas agora no capítulo 3, eles ficaram fascinados por outra coisa. É tão triste isso, porque olha o que vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que ele expôs Cristo de uma maneira tão forte para eles, que é como se Cristo estivesse crucificado na frente deles. Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque agora os Gálatas estavam voltando para as práticas anteriores, igual sempre é de costume. Sempre é de costume. A gente já fez várias análises da Bíblia inteira sobre isso. Um exemplo recente, anterior a esse é quem? Pedro, chamado para ser pescador de homens. Quando ele nega a Cristo, ele vira pescador de peixe. Volta para a mesma coisa que ele era. Igualmente os Gálatas. Os Gálatas estavam na obra da lei, fazendo sacrifícios, fazendo as ofertas, fazendo as boas obras exteriores. Só que eles não entenderam que o que está fora não consegue contaminar e nem purificar o homem. É um trabalhar de dentro para fora. Quero apenas saber isso. Recebeste o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, olha, eles começaram bem, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olhem para vocês verem, eles estão se tornando o quê? Bons homens e boas mulheres. Bons homens e boas mulheres, só isso. Se aperfeiçoando, se tornando um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, amando seus filhos, sendo fiel à sua esposa. Mas cadê a centralidade de Cristo? Cadê a centralidade da cruz ali? Eu sou a espada. Lembra o que Cristo falou? Eu vim fazer os pais se contenderem com os filhos. Olha para vocês verem. Lembra que nós estudamos de Êxodo 32?
terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Olha para você ver mais à frente, no capítulo 4, versículo 11. Ele está na mesma discussão. O apóstolo Paulo, depois de ter debatido com ele sobre isso, ele chegou à conclusão assim: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Nós estamos falando do maior embaixador de Cristo aqui da terra, que pregou a palavra como ninguém, expôs a palavra como se Cristo estivesse crucificado na frente deles, e simplesmente ele vira e fala: eu acho que tudo que eu fiz foi em vão para eles. Por quê? Porque não houve a correspondência em seus corações. Se o coração não for transformado, não tem como, é só perca de tempo. Olha o que ele vai dizer no versículo 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Olha o que ele está dizendo. No início, quando a gente começou junto, vocês me tinham como o próprio Cristo. Vocês eram capazes de tirar os olhos e me darem. E agora eu sou seu inimigo pelo que eu estou dizendo? A verdade, novamente? Vamos para mais um texto. A outra igreja agora. A gente viu a igreja da Galácia, agora olha para frente em Filipenses 2, 21. Pois, vamos no versículo 19. Espero, porém, aqui, na igreja de Filipenses, está acontecendo algo muito interessante. Olhem para vocês verem. O apóstolo Paulo, ele está cheio de igreja, para ele estar cuidando, ele é o apóstolo, o abridor de igrejas, e ele não está tendo como. E a carta, a epístola aos Filipenses, ele escreveu quando ele estava preso. Então, olha para você ver, ele está incapacitado de estar visitando a igreja. Então, o que acontece? Ele busca entre os seus irmãos, entre os seus companheiros, aqueles que poderia estar indo lá levar uma palavra. E o que acontece? Não tem ninguém. Ninguém quer ir levar a palavra para lugar nenhum. Ele está só. A única pessoa que ele tem é quem? Timóteo, o jovem. Então, olha para você ver. Olha para você ver. O contexto, tanto que é o mesmo do nosso. Aqui não tem ninguém que se importe. E ele vai falar o motivo de que ninguém quer levar a palavra para ninguém. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido a vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Ele está falando que não existe ninguém, a não ser Timóteo, que ele confie, que vá a Filipenses expor Cristo, ensiná-los, exortá-los, a não ser Timóteo, porque o Timóteo não está olhando para si, vai estar olhando para eles. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olha para você ver, todos estavam buscando o seu próprio interesse, não o interesse de Cristo. E por isso, o que aconteceu? O apóstolo Paulo estava sem ninguém para cooperar com ele. O apóstolo Paulo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, olha para você ver. O apóstolo Paulo estava em busca de pessoas que buscavam não o seu interesse próprio, não a sua situação própria, mas o interesse de fazer a vontade de Deus. Como? Tendo um coração alinhado, responsivo a Deus. Lembra que nós já vimos dessa transformação que ocorre em nossos corações? Mais um texto. Capítulo 3, o último agora de Filipenses, versículo 18. É só para nos dar um contexto. Irmãos, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus,
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Lembra que eu falei? Ele não tem prazer em tacar pedra em vidraça, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Olha o que ele vai dizer, que existe muitos que estão na igreja de Filipenses, que ele está cuidando, e que são, na verdade, não é inimigos dele, são inimigos da cruz. E aqui ele vai usar a palavra que o Deus deles é o ventre. O sentido dessa palavra, lembra o que contamina o homem é o que sai de dentro dele, e que o que entra nele vai para o ventre e sai para o lugar escuso? O sentido aqui dessa palavra ventre não é a mesma daquela. Aquela lá literalmente é a barriga, o estômago. O sentido aqui é buscas por afeição carnal. São os afetos, as afeições, os desejos da sua carne. Então, o sentido aqui seria, se fosse traduzir, o destino deles é a perdição. O Deus deles é os próprios desejos da sua carne. E a glória deles está na sua vergonha. Olha para você ver. A glória deles está na sua infâmia, é vergonha. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, olha o que ele vai dizer. Esses são o quê? Os carnais. Preocupam com o seu próprio interesse, com as suas próprias vontades, com a sua própria vida. Agora, os que não são assim, que são chamados de cristãos, como eles são? Olha o versículo 20. Agora, a outra moeda. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, sendo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então ele está dizendo que aqueles que não estão de acordo com essa carnalidade, eles estão buscando o quê? Buscai primeiro o reino dos céus. Tem os olhos somente nele, fitos nele. Estão buscando e aguardando a sua vontade, os seus movimentos. Esse é o interesse deles. Então, olha que algo interessante que nós estamos falando. E algo que ele tem que ser dado a devida importância por nós a isso. Por quê? O centro das nossas vidas é o nosso coração. Se ele não for trabalhado, se nós não lutarmos essa luta, o destino disso tudo é o quê? A perdição. Então, olhem para você ver o que está sendo falado. É sobre a nossa vida, sobre o nosso deleite aqui na terra. Eu não estou falando, porque a gente trata isso como uma mercadoria, que a gente é tão egocêntrico, que as nossas pregações têm que fornecer alguma recompensa na vida após a morte. Senão não é interessante para ninguém. Mas eu nem estou falando disso. Eu estou falando de nos dar condições de nós vivermos aqui na terra. Porque nós não vamos conseguir. Nós vamos entrar em loucura. Para nós finalizarmos, vamos ver a segunda menção da palavra esforço em Hebreus 4. Antes, vamos para ter um contexto em Hebreus 3. Hebreus 3. Aqui, no capítulo 3, o escritor, que nós não sabemos quem é, preste atenção se você não prestou atenção em nada. Só preste atenção que é o final. Aqui em Hebreus 3, está falando sobre o povo que nós citamos do deserto. 40 anos caminhando com Deus. Viu o mar se abrir, viu as pragas do Egito, viram cortinas de fogo, pão cair do céu, viu água sair da rocha, viu as suas sandálias não se envelhecerem, lembra de Números? Não se envelhecerem, mesmo caminhando no deserto e naquele sol. Eles tinham nuvem cobrindo eles durante o dia, coluna de fogo cobrindo durante a noite. Eles viram algo que nós nunca vamos ver. Então, eles caminharam com 40 anos e qual foi o destino deles? Não entraram na terra prometida, que é Canaã, e eles morreram
no deserto. Por quê? Porque eles queriam buscar outros deuses. E Deus levou eles para o desejo deles. Deus levou eles para essa porta espaçosa. Eles queriam a idolatria, levou eles para se esbaldar na terra da idolatria. E levaram. Então, esse é o contexto. Só quis te dar o contexto de Hebreus 3 e 4. É o mesmo assunto. Aí, sobre esse povo, no versículo 10, ele vai falar assim, ó. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? No coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Meus irmãos, olha o que está falando. Como que faz para nós acertarmos a porta estreita? Nessa procura, nesse esforço? Nós temos que ter um coração acertado por Deus. Se ele não tiver acertado, nós sempre vamos errar o caminho. Porque nós nunca vamos conhecer o caminho. Os que erram no coração não conhecem o caminho. E nunca vão conhecer. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Onde era o descanso deles? A terra de Canaã. Aonde é o nosso descanso? Canaã é o símbolo da plenitude do reino de Deus. Canaã é a plenitude de Cristo. Esse é o símbolo dela. E nós vimos que o símbolo do reino de Deus aqui, também no Novo Testamento, é Cristo. Mas aonde ele está localizado? Aonde ele está localizado, o reino? Em nossos corações. Então, o que nós estamos falando? De uma busca interior. A porta estreita está onde? No nosso interior. Juntamente com a porta espaçosa. O caminho estreito está no nosso interior. Mas o caminho confortável e espaçoso também está. Porque a luta e a batalha espiritual, ela é interna. Nas nossas mentes, ligada aos nossos corações. Por isso, transformai-vos, lembra de Romanos 12? Pela renovação das vossas mentes. Para que os seus olhos sejais bons. E verão o quão boa e agradável é a vontade de Deus. Se você não tem essa mente e o coração transformado, você não acerta o caminho e nunca vai ver o quê? O que vale a pena ser vivido. Nunca vai entender o sentido da vida. Nunca vai entender o que vale a pena ser gasto o tempo. O que vale a pena amar. Isso desde relacionamentos, desde a filhos, desde a tudo. Ao que vale ser vivido, só podemos acertar se tivermos o coração condizentes com Ele. Então, ele jurou que não entrariam no descanso, que nós vimos que esse descanso é dentro de nós. Então, olha o capítulo 4, nesse mesmo sentido que nós estamos vendo. Eu só quero que nós finalizamos com 3 palavras que estão em primeira pessoa. 3 exortações. A primeira está aí no início. Temamos. A primeira exortação sobre esse assunto que a gente está falando. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós falamos que Canaã era uma terra prometida para o povo, só que ela estava tomada pelos inimigos. Igual o nosso coração foi prometido para nós, um coração que Deus nos daria, só que ele está tomado pelos inimigos. Então Deus vai conosco para nós vencermos essa batalha e o nosso descanso está aí, em vencer. O descanso não está de adentrar em um lugar e ficar quieto. Nunca existe o estático na vida cristã. Ele está falando de um progresso, de conquistar a terra. Aonde vós pisar com a planta dos vossos pés, será seu. Aonde você pisar dentro do seu coração, é seu. Por posse de Cristo. Então, olha para você ver. Temamos, portanto, que sendo nos deixada essa promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós nos foram anunciadas os evangelhos, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então ele falou que o principal problema deles não era falta de palavra, mas sim falta de fé no que estava sendo ouvido. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso,
conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, e todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Quem? Aqueles que não estão se esforçando, aqueles que não estão buscando o quê? Ter uma só visão, um só anseio, um só desejo. Ter esse acompanho. Lembra que nós vimos que o significado da palavra fé não é um pensamento positivo para algo acontecer, mas que o significado da palavra fé é unir-se a. Então ele está falando o quê? Que nós temos que nos unir a essa palavra. Essa palavra tem que se encarnar, fazer uma só conosco. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles ao qual anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está falando que a caminhada que o povo passou no deserto está acontecendo hoje. E se hoje você está ouvindo a palavra, a única coisa que você tem que fazer é não endureça o seu coração. Se você endurecer o seu coração, o que vai acontecer? Você não entra no descanso. E em capítulo anterior, Hebreus 3:7, ele diz a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito por outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha o que ele está dizendo, que aquele que consegue entrar nesse descanso, dessas batalhas, dessas lutas que estão sendo travadas em nossas vidas, você vai conseguir um descanso nesse esconderijo do Altíssimo. Agora, a segunda palavra. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque, olha para vocês verem, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Essa palavra esforcemo-nos também, ela tem um sentido muito bonito, que é também apressa-te. Apressa-te. No sentido desesperado. Apressa-te. Então, ele está falando num chamado de urgência. Se esforça rapidamente. Apressa-te para entrar nesse descanso. Agora, olha o que ele vai seguir. Apressa-te. Se esforce imediatamente para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Olha para você ver. Ele imediatamente, sobre esse apressar, para entrarmos nesse descanso, ele vai dizer que a porta está fechada. E para abrir a porta, a única chave que existe é uma espada. Ela vai entrar abrindo o caminho e vai romper toda a nojeira que está em nossos corações. Lembra de Tiago 1:21? Desentulhem os vossos corações e recebam a palavra. É igual a parábola do semeador, os 3 solos, desentulhem, tirem toda a pedra, todo o espinho que está nele, tem um solo limpo. É o único que consegue receber isso. Você tem ansiedade, você está andando ansioso, entrega a ansiedade na mão de Cristo, mas não deixe ela no seu coração. Você está com medo, entrega para Cristo. Você está com algum problema, entrega para Cristo. Esse é o seu descanso, entregar para Ele. E o que ele vai fazer? Ele vai discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. E por fim,
A última palavra está no versículo 14, está no 16, mas vamos ler o 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabendo que é o mesmo assunto? Como que ele vai nos dar descanso? Nos compadecendo de nós, das nossas fraquezas, dos nossos atos errôneos. Como que a gente vai ter acesso a esse descanso? Depois que a palavra adentra em nossos corações e ela começa essa purificação, o que ele vai poder falar para nós? É o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olhem para vocês verem o que está sendo falado. A gente podia ficar aqui mais tempo falando sobre isso. O quão enfático é isso. O clamor por Deus, de Deus para nós, de nós acessarmos, deixarmos a palavra que é viva e ela é eficaz para nos purificar, nos dar um coração novo. E quando nós tivermos esse coração novo, nele vai ser o nosso descanso. Lembra de Filipenses 4:4? No versículo 7, na verdade? O que ele vai falar? Que o Senhor, ele guardará os vossos corações. Apresentei as vossas ansiedades em petições, e ele guardará os vossos corações. Nós vimos que essa palavra guardará é o quê? Patrulhará. Ele vai patrulhar os nossos corações. E o que nós temos que ter agora? Nós nem precisaríamos ter lido esse tanto de versículo. Um versículo seria suficiente. E se você sair com ele, nós já podemos nos alegrar em nossos corações. Se você orar isso aqui em seu coração diariamente, você já pode considerar que Deus está trabalhando em seu coração. Salmo 139, o versículo 23. Sonda-me. Olha o clamor que nós temos que ter perante isso tudo que foi falado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é a única coisa que tem nessa terra, o único instrumento que é capaz de nos sondar? É a palavra. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o clamor desse salmista. Vê se em mim há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso tem que ser o anseio dos nossos corações. Caso contrário, o nosso destino é a perdição. Não estamos falando de céu ou inferno, mas se perder em si mesmo, nesse poço insaciável sem fundo, nessas armadilhas que o mundo tem proposto para nós, que muitas das vezes nunca é perceptível, e nunca vai ser perceptível, igual não foi perceptível para Eva, porque ele pegou e lubridiou algo que era de Deus, e modificou aquilo, de uma forma tão astuta e sutil, igual ele faz em tudo em nossas vidas. Talvez é um filho, um relacionamento, talvez é a própria palavra, que não tem sido adentrada corretamente, mas sim crescida com espinhos, sufocando ela em seu coração, distorcendo ela. Então, qual tem que ser o nosso clamor? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, por essa porta estreita, apertada, me dando força, me fortalecendo, para eu conseguir me esmurrar, colocando o meu corpo em meu domínio, para eu conseguir te entregar. Olha para você ver o quão simples é. Eu não falei que é fácil. O quão simples, o quão resumido é a vida. Viver é Cristo. Mas para nós acessarmos essa vida, nós temos que entregar a nossa. Aquele que está na busca e nessa corrida pelo mundo, ele perde a sua alma. Mas aquele que não está nessa busca, ele entrega a sua alma para Deus. E qual o destino? Ele tem ela. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei, darei descanso. Por quê? Porque o meu jugo é suave. Qual que é o jugo dele? O amor. Nós amarmos como ele amou o mundo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que ele faz? Traz descanso para as nossas almas. Então, meus irmãos, o descanso, a Bíblia inteira está clamando para nós nos achegarmos, para nós virmos dentro de nós mesmos esse lugar que tem um descanso, que ele é preparado pelo próprio Deus, para nós continuarmos nessa caminhada aqui na terra até que ele venha. Pai, nós apresentamos a tua palavra, Pai, e que alguma coisa tenha se fixado em nossos corações. Nós sabemos os dias que nós estamos vivendo, nós sabemos que a tua palavra, Pai, tem sido jogado em solos que tem sido pisoteado pelos nossos pensamentos, pelas nossas preocupações. Nós sabemos que já estamos desesperados pelo horário, não temos capacidade de ficarmos para ouvir a tua palavra. Mas nós sabemos que a sua misericórdia é infinita e que não há condenação sobre nós. Nós lhe pedimos, Pai, que esse clamor seja fixado em nossos corações durante a semana e que nós possamos ser sondados por Ti, Pai, pela Tua palavra, e que o caminho mau que nós estamos trilhando dentro de nós mesmos, em pensamentos, em sentimentos, em vontades, que eles sejam endireitados, Pai, para o caminho, Pai, da salvação, da eternidade, da vida. Nós queremos a Ti, Pai. Amém.